O valor da produção agropecuária de 2019 deve superar o deste ano. Produção de café aumenta 13,9% em Mato Grosso após investimentos em lavouras. Mercado de defensivos agrícolas é prejudicado por problemas com matérias-primas chinesas. BRF vende mais uma operação na Argentina por 50 bilhões de dólares. Olá, boa tarde para você que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR e a partir de agora você confere as notícias que movimentam o agronegócio. Começamos falando que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou informações sobre o valor do valor bruto da produção agropecuária de 2019 e, apesar de dados preliminares, já mostra um valor superando o valor deste ano. Você confere comigo na tela agora os dados que o mapa trouxe sobre o valor da produção da agropecuária e mostram números para um VBP de 584 bilhões 600 milhões de reais para as principais lavouras e pecuária. Esse montante supera em 1,9% em termos reais o de 2018, que deve fechar o próximo ano com 573 bilhões 870 milhões de reais. A soja e a cana-de-açúcar continuam liderando a relação de produtos analisados no acompanhamento do período em vigor. E no acompanhamento entre janeiro a novembro, as lavouras apresentaram uma retração de 1,9% no valor bruto da agropecuária. Mas alguns produtos, você confere comigo na sua tela, pressionaram este aumento, ajudaram neste aumento. Um grupo relativamente pequeno de produtos sustentou o valor bruto da agropecuária no período em curso, que foi o caso do algodão, com um aumento de 47% no valor bruto agropecuário, o cacau, que também teve um aumento de 34,9%, o café 10,2%, soja 12,5% e trigo 73%. Esse grupo se beneficiou de preços mais elevados e também pelo aumento de produção. Entre os estados pesquisados, a liderança do valor bruto da produção é do Mato Grosso, seguida por São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que produziram 59,7% de todo o valor da agropecuária. E agora o Agricultura BR traz um estudo especial direto da SOMAR Meteorologia para os principais estados produtores de soja. Nós vemos como fica a disponibilidade de água nos solos no Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. Vamos então para a SOMAR Meteorologia conversar com a Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Apresenta para a gente esse estudo. Olá, muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, as condições de umidade do solo caíram em algumas áreas produtoras da parte central do país, principalmente Mato Grosso do Sul, Paraná. Isso acabou trazendo algumas perdas para os produtores de soja na região. Eu trouxe aqui um mapa das condições de umidade do solo de grande parte do país, onde a gente nota que as áreas em escuro do mapa representam um solo um pouco mais seco, diminuição das condições de umidade no decorrer desses últimos dias. A gente pode notar que esse cenário de solo um pouco mais seco fica restrito ao Paraná, interior, alguns pontos do interior do estado de São Paulo, principalmente Mato Grosso do Sul, algumas áreas do sul do Mato Grosso, e isso alcança até algumas pequenas áreas do sul do estado de Goiás. Então, é justamente nessas áreas que o período de estiagem ficou em torno de 20 dias no decorrer das últimas semanas. Então, esse período sem instabilidades, com potencial para aumentar as condições
condições de umidade do solo trouxeram, então, declínio dos índices de umidade do solo na região. Agora, atualmente, as condições de umidade do solo variam em torno de 50% a 60% em grande parte das áreas produtoras, onde os índices seguem ainda um pouco mais baixos. De forma geral, a gente também teve diminuição dos índices de umidade do solo em alguns pontos do Rio Grande do Sul, trouxeram algumas perdas, sim, para alguns produtores de soja da região, mas ainda é de forma mais pontual por conta da persistência do tempo mais seco. De forma geral, se a gente olhar grande parte do país, as condições de umidade do solo seguem ainda superando em torno de 70% a 80% na maior parte da região sul, principalmente áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, áreas mais ao sul do Paraná e também em pontos de Minas Gerais, algumas áreas do extremo norte do estado de Goiás, a umidade ainda segue um pouco mais elevada e, de fato, também norte do Mato Grosso e grande parte da região norte também seguem com índices de umidade do solo bastante elevadas. Então, o que preocupa ainda é esse cenário de umidade do solo um pouco mais baixo do que o normal para esta época do ano, em áreas produtoras do Mato Grosso do Sul, do Paraná, em alguns pontos do interior do Rio Grande do Sul e também até o sul do estado do Mato Grosso, Goiás também. Para os próximos períodos, o cenário volta a ser mais otimista. Isso porque agora, durante as próximas semanas, frentes frias vão conseguir avançar pela costa do país, como vai acontecer já nesses próximos dias, e esse sistema vai conseguir, então, migrar as instabilidades, que agora estão mais restritas ao sul do país, vão conseguir manter as instabilidades por grande parte da região central do país. A gente nota que até o dia 24 de dezembro já tem previsão de chuva bastante espalhada, que alcança Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Aos poucos, a chuva vai ganhar intensidade, vai se tornar cada vez mais frequente. De fato, ainda não vai acontecer já nesses próximos dias, até o dia 24 de dezembro. Até o dia 24, a chuva vai voltar de forma mais irregular em grande parte das áreas produtoras, onde a situação de umidade do solo acabou caindo durante esses últimos períodos. Cenário melhora mais ainda, especialmente mais para o finalzinho do mês de dezembro, com chuvas mais volumosas em parte da região central do país, sudeste e centro-oeste também, e aí sim, o cenário melhora cada vez mais para essas áreas produtoras de soja do sudeste e centro-oeste, trazendo também aumento das condições de umidade do solo por conta das chuvas mais persistentes na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana Rezende. A Juliana que volta logo mais, trazendo mais informações direto da Somar Meteorologia. E você confere agora preços das commodities pelo Brasil. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou há pouco dados sobre as exportações de soja do país norte-americano e apontam uma venda de 1.199.000 toneladas para a China no ano comercial 2018-2019. E nós conferimos agora como está sendo negociada a soja no mercado futuro em Chicago. Você confere comigo que começou esta quarta-feira com preços próximos da estabilidade e continua próximo da estabilidade, como você vê aí do lado direito da sua tela, com contratos para janeiro de 2019 a $9,07 por bushel, para março de 2019, $9,20 por bushel, maio de 2019, $9,33 por bushel e julho de 2019, $9,45 por bushel. E nós seguimos aqui falando agora sobre mercado financeiro e o dólar que opera também, assim como a soja em Chicago, em movimento de estabilidade nesta quarta-feira. E você confere comigo na sua tela como está sendo negociado o dólar neste momento no Brasil, uma queda um pouco maior aí para o dólar, de 0,44%, mas sendo vendido a R$ 3,88 mais 3. E para ver a movimentação do mercado financeiro nesta quarta-feira, vamos para a Bolsa Brasileira de Mercadorias, ver com Walter Pulga Júnior as informações. Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo à Agricultura BR. Como está essa movimentação do mercado financeiro hoje? Olha, o mercado financeiro procura um caminho no aguardo de uma decisão que vai sair daqui a pouco do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Há uma expectativa de que nós teremos outra
alta na taxa de juros lá nos Estados Unidos. Decisão que somente será anunciada às 5 horas da tarde no horário de Brasília. Agora, o que acontece no mercado financeiro é que vira e mexe, há um chacoalhão em função da guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos e a China entraram nesta manhã em confronto na OMC, trocando inclusive acusações no sistema multilateral de comércio, segundo pronunciamentos durante as negociações que ocorrem, aliás, a portas fechadas lá. A Agência Internacional de Notícias Reuters teve acesso a algumas informações e, segundo a agência de notícias, o embaixador norte-americano Denis Shea, ele também rejeitou um comentário feito pela União Europeia na segunda-feira agora, de que os Estados Unidos estavam no epicentro desta crise. A crise, ele disse, é causada pela incompatibilidade fundamental do regime econômico não mercantil da China com o sistema de comércio internacional aberto, transparente e previsível. É o que disse o representante dos Estados Unidos. Ele acrescentou ainda que isso é composto pelo fracasso coletivo dos membros da OMC ao longo de muitos anos para resolver o problema. Ou seja, há acusações de parte a parte, né? A China, ele acrescentou, vai subsidiar e manter o excesso de capacidade em vários setores, forçando os produtores de outras economias a fechar. Então, os americanos continuam nessa guerra que agora está a portas fechadas, mas a Agência Internacional de Notícias Reuters obteve essas informações. Segundo os americanos, isso é inaceitável, ou seja, a pressão em cima, né, dessa guerra provocada pelos Estados Unidos continua e o mercado financeiro trabalha de olho em tudo que ocorre nas duas maiores economias do mundo. Bom, enquanto isso, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, deve decidir daqui a pouco o que fará com a taxa de juros e ela deve subir para 2,25% até 2,5%, segundo analistas de mercado, né? Seria a quarta elevação da taxa de juros nos Estados Unidos e a nona elevação desde que o Federal Reserve iniciou aquele ciclo de aperto monetário. Começou lá atrás, em dezembro de 2015. Enquanto isso, como o mercado se comporta? Vai oscilando com leve alteração no receio de que alguma decisão mais acentuada dos operadores de mercado possa trazer prejuízo lá na frente. Por conta disso, índice Bovespa subiu, mas subiu pouco. Agora há pouco tinha alta de 0,62%, voltava aí aos 87.140 pontos aproximadamente. Enquanto isso, o dólar operava abaixo de 13,90, com uma leve queda de 0,31%, o mesmo que nós temos visto desde o início da semana. Dólar oscilando, ora ligeiramente acima, ora ligeiramente abaixo, mais próximo de R$ 3,90. O que vai ocorrer depois da decisão do Federal Reserve? Nós teremos só essa informação amanhã. O comportamento do mercado é tímido hoje, cauteloso, com receio dessa decisão que vai ser anunciada, vou repetir, às 5 horas da tarde, 17 horas, horário de Brasília. Carla? Obrigada por enquanto, Puga. O Puga que volta logo mais, trazendo mais informações direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. E por aqui nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você confere que o mercado de defensivos agrícolas é prejudicado por problemas com matérias-primas chinesas. E também você pode participar conosco enviando uma pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso número do WhatsApp que aparece embaixo da sua tela, é o 67996562266. Voltamos já. E problemas no fornecimento de matérias-primas chinesas tem prejudicado o mercado de defensivos agrícolas. E para falar sobre esse assunto, voltamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias para ver com Walter Puga Júnior. Puga, é isso mesmo? É isso mesmo. O fornecimento de matérias-primas de fabricantes chineses prejudicaram as vendas e os negócios de empresas que trabalham com defensivos agrícolas no Brasil e em outras regiões do mundo, né? Ainda que os estoques das distribuidoras tenham retornado agora a uns níveis normais, na verdade as empresas que trabalham com produtos agroquímicos e que atuam no Brasil não tiveram vamos dizer assim, uma vida fácil, um trabalho fácil em 2018, né? As vendas feitas pelo setor de agroquímicos retornaram até ao normal, aí em torno de 10 bilhões de dólares, é verdade. Mas, segundo Cauana Navarro, jornalista do jornal Valor Econômico, as margens deixaram a desejar e há poucos sinais de que as empresas que trabalham com agroquímicos tenham sossego no ano que vem. Na verdade, terão de novo turbulências, né? O ano está terminando, foi marcado por problemas de fornecimento e também pela volatilidade cambial, né? O dólar oscilou muito, nós tivemos dólar há pouco tempo na faixa de 3,70, agora já está 3,90, chegou a
passar de 4, ou seja, isso prejudica as empresas de agroquímicos, é natural, elas dependem de importação de produtos, portanto, são dolarizados esses produtos e a oscilação cambial prejudica qualquer perspectiva de rentabilidade, né? A greve dos caminhoneiros também travou o escoamento durante os meses de maio e junho, há discussões sobre restrições ao glifosato, que é o herbicida mais usado no país e usado na maioria dos países do mundo, né? E isso trouxe, vamos dizer assim, um movimento negativo para todo o setor. Agora, não teremos esses mesmos problemas em 2019, mas o fornecimento de matérias-primas das empresas chinesas vai continuar complicado. Por isso, muitos representantes do segmento de agroquímicos veem um horizonte nebuloso do ponto de vista de margens de lucro no ano que vem. Essa preocupação já está evidente em diferentes notícias, análises de mercado. A Dupont teve que desfazer parte dos seus ativos na área de defensivos para ter a fusão com a Dow aprovada pelos órgãos antitrust, né? A FMC ficou com parte do negócio, por exemplo, ficou com herbicidas para espécies de folhas largas e também de inseticidas contra insetos mastigadores e com pesquisa de desenvolvimento na área de agroquímicos, né? Bom, o que acontece com outras empresas não é muito diferente, né? Uma compra para outra, uma junção, uma fusão, para tentar escapar de situações mais difíceis, né? Este foi o primeiro ano de operações da Syngenta sob a batuta da nova controladora. A Syngenta também tem uma nova controladora, que é uma empresa chinesa, né? Resumindo, nós teremos aí 2019 preocupante para o setor de agroquímicos. É esperar que haja uma acomodação no dólar para pelo menos atenuar um pouco esta perspectiva negativa para o setor de agroquímicos. Agora, o fornecimento vindo da China deve continuar a preocupar quem trabalha com a distribuição de agroquímicos. De olho na informação, porque o produtor rural pode ter dificuldades para obter alguns produtos com rapidez e agilidade. Embora não esteja prevista nenhuma greve de caminhoneiros e não esteja prevista também nenhuma grande mudança no mercado. Mas quem trabalha com agroquímico está mesmo preocupado. Carla? Obrigada por hoje, Pulga. Mais informações direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias você acompanha na terceira edição do Agricultura BR às 17h20. E no quadro Agroações de hoje, nós falamos que a BRF divulgou nesta quarta-feira que vendeu sua unidade da Avex na Argentina por 50 bilhões de dólares, como uma continuidade do plano para adquirir 5 milhões em ativos até o final deste ano. E você confere comigo na tela as vendas feitas pela BRF nesse ano, as vendas recentes, que foi da Avex, como eu disse há pouco, da Argentina por 50 milhões de dólares. Você vê na sequência que também a BRF vendeu por 822 milhões de dólares a Kik Food para a brasileira Marfrig. Com isso, a empresa afirmou a meta de reestruturação de 5 bilhões de reais e já conseguiu cerca de 1 bilhão 900 mil reais. Então, com isso, a BRF já alcança parte do seu plano para as vendas de ativos neste ano. E você confere agora comigo como ficou as ações da BRF no último mês, conforme dados da B3. Você vê comigo que no dia 19 de novembro as ações estavam a R$ 20,16, subindo para no dia 30 de novembro a R$ 22,17. O maior preço do mês ficou no dia 5 de dezembro a R$ 23,35. Você vê que também voltou a cair no dia 11 de dezembro, sendo vendida a R$ 21,50. E ontem, os valores das ações da BRF, você está vendo aí na sua tela que está JBS, mas é BRF, e ela estava sendo vendida a R$ 23,30.
R$1,30. E nós conferimos ao vivo as ações da BRF neste momento na B3. Confira comigo na sua tela que a BRF S3 está com uma variação positiva de 0,17%, sendo vendida a R$ 23,24. E agora você confere uma reportagem que fala sobre um evento que discute genética e melhoramento em Araçatuba com o repórter Gustavo D'Angelo. Com a participação de diversos nomes da pecuária nacional, entre criadores, técnicos e pesquisadores, o evento, que teve o apoio e cobertura do SBA, promoveu a discussão e troca de experiências sobre as mais importantes pautas do setor na atualidade, em especial sobre o trabalho de melhoramento genético animal. A ideia foi trazer para os palestrantes e a plateia alguma forma da gente poder contribuir e ajudar o melhoramento genético. Então, nós temos alguns defeitos que eu tenho enxergado. Passam por mim 6 mil animais e eu descarto 20% dessa safra, que são a defesa de umbigo, aprumo e alguns de caracterização racial. Então, foi isso que nós achamos uma forma da gente discutir isso com os acasaladores que aqui estiveram, com as centrais, que foi quem patrocinou o nosso evento, a gente trazer isso, né, para a plateia, que hoje nós tivemos mais de 100 pessoas aqui. Todos os assuntos tratados aqui eram de relevância de genética, era de relevância de negócio, era de relevância aonde essa raça que eles queriam poderia e deveria chegar para poder ser mais eficiente. Além de ajustes e correções nas ações em melhoramento genético do rebanho, temáticas como consumo alimentar residual, diretrizes para abates lucrativos, entre outros conteúdos, foram abordados e discutidos por profissionais reconhecidos no Brasil e no exterior. A gente tentou mostrar aqui qual é o entorno da pecuária brasileira, qual é o momento que está acontecendo no resto do mundo, em termos de demanda, em termos de oferta, os principais rebanhos do mundo, um momento de muita oportunidade para a carne brasileira, né? Bom, acho que a minha palestra, né, o que pediram para mim falar um pouco, são sobre as respostas correlacionadas à seleção. Eu acho que o produtor está percebendo que usando as ferramentas de genética, modelo animal, DEPs, a gente realmente muda o animal e muda muito rapidamente. Eu acho que tem pessoas até assustadas como genética funciona. Olha, o que a gente tentou mostrar foi mais nesse sentido, né, de trazer a experiência nossa na indústria, né, para tentar ajudar aos formuladores de programas de melhoramento na elaboração das suas estratégias de acasalamento e seleção. A gente aproveitou a oportunidade para reforçar conceitos e provocar o quê? Reflexão, para que a gente tenha um caminho muito claro a seguir em prol da pecuária brasileira. Após as explanações individuais, os palestrantes integraram um painel para a troca de experiências e discussão sobre as temáticas abordadas. A gente está fazendo melhoramento há muitos anos, mas está sempre procurando dar aquela melhorada, fazer aquela sintonia fina, atingir um público que a gente não atinge, atender cada vez melhor quem a gente já atende, e é isso que a gente está procurando fazer aqui, procurar melhorar naquilo que é possível. Foi um encontro técnico excelente, de excelente qualidade, com palestrantes com uma nitidez de ideias formidável. Então, não é da minha parte, eu acho que todo o público que está aqui presente teve uma impressão ótima e saiu daqui naturalmente gratificado. Ao final do evento, todos participaram de uma confraternização regada a muita música boa e carne de qualidade. E por aqui seguimos destacando o clima para todo o Brasil, direto da Somar Meteorologia com a Juliana Rezende. Juliana, como fica o clima para os próximos dias em todo o país?
Olha, Carla, para os próximos dias tem previsão de chuva ainda bastante abrangente no país. Agora, poucos dias já do término da primavera, eu trouxe um mapa como que foi a chuva no decorrer dessa última estação. Durante toda a primavera, tivemos então bons acumulados de chuva na maior parte da região central do país, região norte também, acumulados mais expressivos em pontos das áreas mais ao norte, interior gaúcho. Nessas áreas em verde do mapa, os acumulados passaram de 500 milímetros no decorrer da estação da primavera. A gente pode notar que os acumulados entre Paraná, Mato Grosso do Sul e até alguns pontos do interior do estado de São Paulo ficaram bem menores, então com acumulados abaixo de 500, 400 milímetros no decorrer de toda a estação da primavera. É isso que caracterizou, então, o déficit de umidade no solo nas áreas produtoras do Paraná, Mato Grosso do Sul. Agora, para os próximos dias, a gente tem previsão de chuva para grande parte do país. Nesses próximos dias, tem uma frente fria que vai conseguir avançar pela costa brasileira, vai aumentar as condições de instabilidades entre São Paulo, Paraná também, vai diminuir a chuva no Rio Grande do Sul aos poucos, ainda nesses próximos dias ainda chove de forma mais intensa no Rio Grande do Sul, somente até sexta-feira, já no final de semana a gente já volta a ter períodos de tempo mais firme, mas a chuva mais forte acontece entre São Paulo e Paraná, com acumulados expressivos, elevados, risco até para temporais por conta da umidade e do calorão que ainda predomina nessas regiões. Na região centro-oeste, chuva ainda bastante mal distribuída. Apesar de ainda ser influenciada pelo calor e pela umidade, a chuva ainda vai seguir de forma bastante irregular e com baixos acumulados nos 3 estados da região centro-oeste. Região norte segue com pancadas mais intensas e no nordeste somente chove no norte da região por influência da umidade, que acaba sendo transportada pelos ventos por toda a costa norte da região nordeste, enquanto que o tempo firme predomina nas áreas mais claras entre a Bahia, Alagoas e Sergipe. No decorrer da próxima semana, a expectativa ainda é de chuva bastante abrangente. A massa de ar mais seco que vem atuando no interior do nordeste agora perde intensidade gradualmente e as instabilidades começam a avançar pelo interior nordestino. Por isso, podemos ver no mapa, no período do dia 25 até o dia 29 de dezembro, que grande parte do país tem previsão de chuva. E as chuvas mais expressivas ainda acontecem entre o sudeste, centro-oeste até o Acre, muito por conta da atuação de um novo corredor de umidade que mantém, então, as instabilidades mais frequentes em áreas produtoras da parte central brasileira. E aí, conforme a chuva segue mais localizada na região central do país, as instabilidades que acontecem na região sul e no extremo norte do país, apesar de ainda seguir acontecendo, as chuvas agora são mais fracas e também com baixo volume de água no decorrer das próximas semanas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui nós vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco você confere que a produção de café no estado de Mato Grosso do Sul aumenta 13,9% após investimentos em lavouras. E continue participando conosco, enviando sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso número do WhatsApp, que é o 67996562266. Voltamos já. Estamos de volta e se você participou do quadro Agricultura BR Responde, então essa é a hora de ver a sua pergunta. Vamos então ver quem está participando aqui conosco. Você vê no quadro que é o Paulo Cury Filho, de Santa Helena, em Goiás. Ele diz: boa tarde, assisto todos os dias o Agricultura BR. Gostaria de saber a previsão de chuva para Santa Helena. Paulo, muito obrigada pela sua audiência. Vamos responder a sua pergunta agora, direto da Somar Meteorologia, com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos falar para o Paulo? Bom, então, Carla, respondendo ao telespectador Paulo de Santa Helena de Goiás, a tendência de chuvas migrando para a região durante as próximas semanas. Para os próximos dias, agora, a chuva que acontecer na região de Santa Helena, áreas mais ao sul de Goiás, até o dia 24 de dezembro, ainda vão ser pancadas bem fracas, irregulares, mal distribuídas. É aquela chuva bastante isolada que pode acontecer em um município mais próximo, mas não necessariamente acontece de forma generalizada na região. Então, ainda vamos ter períodos de sol no decorrer
decorrer desses próximos dias, com risco para chuva muito fraca de baixo acumulado a partir do final do dia apenas. A partir do dia 25 de dezembro, aí sim, aos poucos a gente vai ter áreas de instabilidades avançando pela região de Santa Helena de Goiás, com a formação de um novo corredor de umidade. E aí os acumulados vão seguir cada vez mais elevados, mais expressivos na região. Tanto que o acumulado já varia em torno de 30 até 50 milímetros no decorrer do período do dia 25 até o dia 29 de dezembro. No decorrer do terceiro e último período, entre finalzinho de dezembro e comecinho do mês de janeiro de 2019, é assim que a chuva ganha cada vez mais intensidade, e aí essa semana vai ser marcada por episódios de bastante instabilidades. A expectativa, então, é que a chuva mais expressiva na região de Santa Helena de Goiás deva acontecer entre os últimos dias do mês de dezembro e comecinho do mês de janeiro. Até lá, a chuva ainda vai seguir mais fraca e irregular e também com baixos acumulados na região de Santa Helena, no estado de Goiás. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana Rezende. Um abraço, Paulo, e para todos os telespectadores de Goiás. E você que ainda não participou do quadro Agricultura BR Responde, participe conosco. Envie sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso número do WhatsApp, que é o 67 99656 2266. Nós respondemos perguntas aqui hoje sobre clima, mas também se você tiver alguma pergunta técnica, alguma pergunta sobre a sua lavoura, sobre alguma coisa que você queira saber, nós vamos pesquisar para você, pegar pessoas de nome que possam responder a sua pergunta aqui no quadro. E por aqui nós seguimos falando sobre café. E o estado de Mato Grosso contribuiu para uma boa safra de café no Brasil, de acordo com dados divulgados pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, nesta terça-feira. O estado mato-grossense apresentou um aumento de produção de 13,9%. E você confere agora comigo os dados que a Conab trouxe sobre a produção de café no estado de Mato Grosso na safra 2018 e aponta que no total a produção do estado chegou a 104.200 sacas. De acordo com a Conab, este cenário se deve ao plantio de variedades mais adaptadas ao clima da região, investimento na lavoura e implantação de sistema irrigado. E por aqui nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco nós trazemos mais informações para você aqui no Agricultura BR. E se você ainda não participou, como eu disse, participe conosco, envie sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, o número é 67 99656 2266. Nós voltamos já com mais informações para você. E investimentos em tecnologia pode ser um bom negócio para a sua produção. Sobre este assunto, meu colega Fabiano Reis conversou com o consultor em inovação Jefferson Prestes e você confere agora. E o Agricultura BR destaca a partir de agora informações importantes para você que é produtor rural. Vamos falar sobre inovação, vamos falar sobre tecnologia e também investimentos no agronegócio. Para falar a respeito deste assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Jefferson Prestes, ele que é consultor em inovação e está aqui conosco. Jefferson, você trabalha bastante com tecnologia, é a sua área de atuação. Eu gostaria que, antes da gente entrar mesmo no assunto agronegócio e como trazer mais investidores para o setor, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de como que é a sua atuação, o que você faz. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, né? E nos últimos 2 anos, especificamente com blockchain, né? Uma tecnologia que traz muita segurança, transparência, para transações mercantis, né? Seja simples pagamentos, até mesmo através dos contratos inteligentes, novas possibilidades de, por exemplo, fazer compras, investimentos futuros, como em commodities agrícolas. E me fala uma coisa, Jefferson, nesse cenário do blockchain, que é uma maneira de descentralizar, né? Você conseguir processos um pouco mais interessantes. Como é que o agronegócio ele consegue entrar nesse universo? Uma das coisas que a gente vem
pesquisando e a gente vem trabalhando é para que a gente pudesse, digamos, tokenizar uma commodity agrícola. Ou seja... Aí o pessoal que está nos ouvindo falou tokenizar, vem de token, né? Token, exatamente. Como é que se traduz para o pessoal que está em casa? Isso, como é que ele funciona? É como se fosse uma representação, né, criptográfica e única, por exemplo, de uma saca de soja, de uma saca de milho, por exemplo. De uma arroba de boi. De uma arroba de boi, exatamente. Né? O grão é muito mais fácil, né? Porque é uma coisa bem tangível, né? Uma coisa única. Então, e aí quando a gente tokenizando esse ativo, essa commodity agrícola, a gente permite fazer negócios que a gente vence até barreiras internacionais. Porque a blockchain, como você bem disse, ela é uma rede mundial, né? E que com essa tecnologia, usando criptografia, pessoas podem fazer no mundo inteiro transações de maneira segura, né? Usando as criptomoedas. E me fala uma coisa, Jefferson, isso facilitaria vários tipos de negócio. No caso de alguns investimentos, por exemplo, você pode trazer investidores que tradicionalmente não investem no setor e que investem em outras situações, em outros tipos de negócio, mas que eles também consigam ganhar dinheiro no agronegócio e mais do que isso, recursos, isso representa para o produtor rural um recurso mais barato para financiamento de safra? Exatamente. Seria esse o pensamento? Exatamente. Uma das coisas que nós vemos trabalhando é justamente para empoderar o produtor rural. Como? Então, a partir do momento que, por exemplo, o produtor rural ele pode lançar mão de um instrumento que é a CPR financeira, né, que é um instrumento que está disponível ao produtor rural, ele pode aí tokenizar essa CPR e a partir daí essa CPR fica disponível para investidores do mundo inteiro, né, para que eles possam comprar. E as regras, né, de como vai ser vendida essa CPR, qual o prazo, qual às vezes, por exemplo, um deságio, um prêmio que ele vai dar para o investidor, quem vai definir é o produtor rural. Por isso que nós falamos desse empoderamento, né? O produtor rural acaba tendo mais poder na hora de como financiar a sua safra. Isso faz com que se tenha uma mudança, né? Uma quebra de paradigma muito forte, principalmente no que se diz respeito à fonte de recursos para cada safra nova no Brasil. E muito provavelmente traz uma pressão diferente em relação à taxa de juros. Hoje, quais são os impedimentos ou aqueles desafios que precisam ser enfrentados para o Brasil começar a experimentar, ter uma experiência como essa? Como uma tecnologia muito nova, então hoje estão se fazendo, por exemplo, nós estamos construindo os primeiros smart contracts para isso. Até agora nós não estamos encontrando grandes barreiras, principalmente do ponto de vista tecnológico. Agora vai ser realmente um trabalho de conscientização do produtor rural, por isso que é muito importante programas como o seu, né, para ajudar o produtor rural a conhecer esse instrumento, essa nova tecnologia, né? E a partir do momento que o produtor rural tomar parte disso, conhecer isso, ele vai poder lançar mão e aí começar a trazer melhores benefícios para ele, mais lucratividade na safra, no trabalho dele como um todo. Para encerrar, Jefferson, nós temos hoje alguma tradição, mesmo que fora do agronegócio, mas nos países, nós temos já alguma tradição nesse tipo de negócio? Olha, é muito inovador. Teve condições a partir de 2014, né? Exatamente, mas a tecnologia começou a ficar madura a partir de 2017. Eu acho que nisso vai ser uma grande oportunidade para o Brasil, porque nós estaremos inovando frente a outros países do mundo. Então isso é algo novo e algo que a gente não tem que esperar sair primeiro em outros países para adotar. Acho que o Brasil pode tomar a dianteira nisso. Tá certo, esse é pioneiro. Jefferson, eu quero agradecer a sua participação aqui na Agricultura BR, no Canal do Boi. Muito obrigado pelo convite e até breve. Tá certo, eu conversei aqui com Jefferson Prestes, ele que é consultor em inovação, falando sobre um tema bastante importante, muda bastante a maneira de se investir no agronegócio brasileiro. E o
quadro Agricultura BR Responde é um quadro muito aguardado pelo telespectador e por nós aqui também, os apresentadores do Agricultura BR. E desta vez temos duas perguntas lá da Bahia. Vamos ver a primeira na sua tela, é do Tiago Leite, de Caraíbas, interior da Bahia. E ele diz: oi, gostaria de saber a previsão de chuva nos próximos dias aqui para a minha cidade. Assisto sempre a Agricultura BR, muito top. Obrigada, Tiago. Vamos ver a segunda pergunta, que também veio lá da Bahia, é da Dete Soares, do município de Mirante, e ela diz: boa tarde, gostaria de saber como fica, se tem previsão de chuva para a minha cidade para os primeiros 3 meses de 2019. Então, Tiago e Dete, vamos responder as suas perguntas com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos falar para os telespectadores da Bahia? Então, Carla, respondendo aos telespectadores de Caraíbas e também de Mirante, a expectativa é de retorno das chuvas de forma gradual. Essa semana foi marcada por tempo mais firme, porque tivemos uma massa de ar mais seco atuando na Bahia. Para os próximos dias, a expectativa é dessa massa de ar mais seco perdendo intensidade de forma gradual. Ainda até o dia 24 de dezembro, a expectativa ainda vai ser de tempo mais seco. Temos algumas áreas de instabilidades avançando em pontos das áreas mais ao sul da Bahia, mas ainda não vai ser nada muito abrangente. Então, o risco para a chuva para ainda os próximos dias é bem baixo na região. Isso melhora bastante a partir do segundo período. Entre os dias 25 e 29 de dezembro, vamos ter áreas de instabilidades avançando por grande parte do interior da Bahia. Expectativa de chuva também mais expressiva, com volumes de 15 a 30 milímetros na região de Caraíbas e Mirante também. E até pelo menos o comecinho do mês de janeiro, a expectativa são de pancadas mais abrangentes na Bahia, tendência de chuva mais forte na faixa oeste, áreas mais ao sul, enquanto que na região centro-sul da Bahia, a expectativa ainda são de pancadas com baixo acumulado. E no decorrer dos primeiros meses de 2019, o cenário também vai persistir. Mesmo que sejam pancadas de fraca intensidade no interior do Nordeste e região da Bahia, a expectativa é de chuva cada vez mais persistente, especialmente a partir do mês de fevereiro. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Obrigada, Juliana, e um abraço para todos os telespectadores da Bahia que estão sempre aqui mandando mensagens para a gente, e um abraço grande para todos os telespectadores de todo o país. E por aqui nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas continue participando conosco, enviando sua pergunta pelo nosso WhatsApp, número é 67996562266. O Agricultura BR volta já. Venha fazer grandes negócios. Leilão virtual de gado de corte. 19 de dezembro, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Filmados nas regiões de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul e Presidente Venceslau, São Paulo. Leilão virtual de gado de corte. 19 de dezembro, quarta-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. Vale pela tração integral 4Motion, que encara qualquer caminho. Vale pelo conforto do câmbio automático de 8 velocidades. Vale pelo assistente de subida e descida. Pelo ABS Off-Road, que não deixa você na mão. Pelo sistema Infotainment de última geração. Vale porque é um bom negócio na compra, no uso e na revenda. Vale porque é Volkswagen. E tem oferta especial para produtor rural e profissional com CNPJ. Amarok Highline 2.0 com 15% de desconto. Volkswagen Vale. Atenção pecuarista! A produção da região pantaneira estará no Leilão Central Pantanal Piquiri. Animais filmados e no recinto. 20 de dezembro, quinta-feira, 2 da tarde, no recinto da Central Leilões. 2.000 animais para cria, recria e engorda. Leilão Central Pantanal Piquiri. 20 de dezembro, quinta-feira, 2 da tarde. Reserva de mesas pelo site ou pelo telefone da Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. E para garantir a competitividade do arroz no Brasil, a BASF criou um sistema que
combina sementes geneticamente modificadas e herbicidas para o controle e o manejo eficiente do arroz vermelho e também de outras plantas daninhas que são resistentes. E sobre este assunto, eu converso agora com o Alim Bicalho. Ele é gerente de marketing de arroz da BASF América Latina. Boa tarde, Alim. Boa tarde, Carla. Qual a importância do manejo no cultivo do arroz? A cultura do arroz é uma cultura muito exigente, ela é uma cultura que depende muito de água e sol, né? Então é o seguinte, as áreas de arroz no Rio Grande do Sul e Santa Catarina possuem alto índice de infestação de plantas daninhas. Essas plantas daninhas causam problemas na produtividade, chegando a perdas de mais de 35 sacas por hectare. Então, o produtor ele tem que adotar boas práticas de manejo para fazer o controle das ervas daninhas no cultivo do arroz. Bom, hoje em dia já existem ferramentas que o agricultor pode lançar a mão para ter acesso a um melhor manejo e controle do arroz. As principais pragas ervas daninhas do arroz são o arroz vermelho e o capim-arroz, são as principais, né? Então, o produtor ele precisa, primeiramente, para que ele possa fazer um bom manejo, comprar semente certificada. Tudo começa por uma boa escolha de uma semente, né? Já existem hoje variedades com alto teto produtivo, com mais de 10 mil quilos, 9 mil quilos por hectare. Então, ter acesso a uma semente certificada, livre de sementes invasoras no meio, é fundamental para que o produtor comece já com o pé direito na cultura do arroz. Então, existe hoje no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma ampla gama de multiplicadores e provedores de semente, onde o agricultor já pode acessar essa semente, para que ele possa fazer um bom início de plantio. E essa semente, bom e interessante também, que ela já vem tratada, ou seja, já vem protegida para esse arranque inicial. Uma outra coisa muito importante nesse manejo é fazer uma boa dessecação da área, né? Fazer esse primeiro controle. Por quê? Porque geralmente as áreas adquiridas pelos produtores são áreas arrendadas. Então, essas áreas possivelmente tiveram pastejo, estavam com gado, com pastagem. Então, o agricultor, ao tomar posse dessa área, ele precisa fazer uma boa dessecação. Essa boa dessecação vai permitir que ele possa fazer controle de folhas largas e iniciar o controle de algumas ervas invasoras, algumas gramíneas, tá? Bom, daí por diante, a BASF, no caso, ela recomenda o manejo do sistema Clearfield. Então, eu acho que é muito importante, primeiramente, mencionar o que é o sistema Clearfield, né? O sistema Clearfield, Carla, ele são sementes, né, resistentes à aplicação de um grupo de herbicidas, que nós chamamos de imidazolinonas. Esses herbicidas, essas plantas desenvolvidas juntamente com institutos de pesquisa no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles possuem resistência à aplicação desse herbicida, que esse herbicida é o grupo do imidazolinonas. Ou seja, ao aplicar o herbicida sobre o cultivo, você controla a erva invasora, nesse caso, principalmente o arroz vermelho, não causando nenhum problema à planta. São plantas tolerantes. Então, o sistema Clearfield, ele veio para o mercado no ano de 2002, 2003, isso que a gente chama de primeira geração. Então, a partir de 2007, 2008, foram lançadas variedades com alta produtividade, mais de 10 mil quilos por hectare, né? E hoje o sistema continua funcionando. Nós acabamos de completar 15 anos, ele é amplamente divulgado e amplamente conhecido. Então, o produtor, ao fazer uso do sistema Clearfield, ele está garantindo um melhor manejo e produtividade dessas lavouras. Então, um passo importante é escolher essas sementes que são resistentes à aplicação, esse grupo de variedades que é resistente à aplicação dos herbicidas imidazolinonas, para que ele possa fazer uso do sistema Clearfield. O sistema Clearfield, então, ele é um herbicida, né, registrado para a cultura, um germoplasma, uma planta desenvolvida, que possui resistência a esse grupo de herbicidas, né? Então, a nossa recomendação é que depois que o agricultor faça essa dessecação, ele comece as primeiras aplicações dos herbicidas no sistema Clearfield. Então, é feita uma primeira aplicação, os agricultores já conhecem essa primeira aplicação, é feita geralmente no ponto de agulha, 15 dias depois, uma segunda aplicação.
e aí você depois faz o manejo da área com os outros herbicidas. É muito importante também que o produtor possa depois controlar os escapes e fazer o manejo da água, né? Isso é importantíssimo para ele poder conduzir a lavoura e continuar controlando depois, mais para frente, alguns problemas de doenças, como o brusone, que também o produtor costuma fazer. Então, assim, é fundamental esses passos iniciais para que ele possa, então, conseguir obter a produtividade desejada e a qualidade desse arroz. O que a gente costuma dizer, Carla, é o seguinte, que existia antes e o depois do sistema Clearfield, né? Então, nós tínhamos variedades no passado, antes do sistema Clearfield, que não controlavam o arroz vermelho, né, vamos dizer assim, patamares de 5.000, 5.500 quilos de arroz por hectare. Hoje nós estamos falando de variedades com teto produtivo em média de 7 a 7 toneladas e meio. Ou seja, o sistema Clearfield ajudou o agricultor a produzir mais, né? Em paralelo, há todo um trabalho, juntamente com a BASF, de parceiros, desenvolvedores de germoplasma, de plantas, que buscam esses tetos produtivos, né, associado a essas plantas que possuem resistência. Então, qual que é o padrão do consumidor brasileiro? O padrão do consumidor brasileiro ou da dona de casa é sempre comer um arroz soltinho, de qualidade. Então, é você chegar em casa, encontrar esse arroz solto na panela, né? E quando você for comer na janta, melhor ainda, que esteja mais solto. Então, o que acontece? Essa é a exigência. O produtor, ele busca esse tipo de variedade. Essas variedades entregam hoje teto produtivo de 7, 8 mil toneladas por hectare e, logicamente, o agricultor passa a ter mais lucratividade, a indústria aceita mais esse arroz para que ele possa, então, ofertar esse arroz de qualidade. Ou seja, já é comum hoje que o sistema Clearfield pode entregar mais produtividade para o agricultor. Hoje no Brasil se planta 1.300.000 hectares de arroz, sobretudo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, na mesma área, nós estamos produzindo mais, né? Utilizando essas variedades mais produtivas, né? Eu não preciso ampliar as áreas para produzir mais. Então, produzindo mais nas mesmas áreas, adotando o quê? Práticas agronômicas, tecnologias, adubação, controle de erva daninha, controle de brusone, fazendo bom manejo da água no sistema, porque arroz é uma planta que depende de água, como eu comentei, e usando essas variedades com alto teto produtivo. Então, produzimos mais, com mais qualidade, na mesma área. Eu gostaria de deixar duas mensagens importantes para os agricultores, né? Que são duas campanhas que a BASF vem desenvolvendo no Brasil para o arroz. E são campanhas desenvolvidas com seus parceiros, como IRGA, EPAGRE, Embrapa, Associação de Produtores de Semente, a FEDEARROZ. Então é muito importante que essas duas campanhas a gente possa dar continuidade a elas. A primeira campanha é a campanha do uso legal de sementes, né? Fazer com que o produtor possa ter acesso e possa utilizar sementes certificadas. Essa semente certificada vai garantir uma semente livre de ervas invasoras, livre de arroz vermelho, livre de capim-arroz, que são pragas que vêm dentro do processo. Então, já existe uma ampla multiplicadores de sementes no Brasil, apoiados pela BASF, por essas associações que eu estou comentando, que disponibiliza essas sementes certificadas, que é, como eu comentei, o primeiro passo. A segunda campanha, muito importante, que a gente vem desenvolvendo também com essas associações, é os 7 passos contra o arroz daninho, né? Que é justamente fazer com que o produtor possa lançar mão de alternativas práticas, fáceis, e que garantam essa produção com base em ter essa semente certificada. Então, primeiro passo, como eu comentei, semente certificada. Segundo passo, o uso de produtos registrados, né, para a cultura. Hoje existe uma gama de produtos, inclusive a BASF fornece esses produtos quase que especificamente para essas culturas, para a cultura do arroz, e amplamente testado, né, e com eficiência. Terceiro, a disponibilidade da água no cultivo, no momento correto, e não deixar faltar água. Quarto passo é o controle dos escapes, Carla. Isso é muito importante. Depois que ele começar a fazer os primeiros controles, é muito importante ele monitorar as áreas para ver se escapou alguma coisa, se houve, durante a aplicação dos herbicidas, alguma planta daninha, algum terreno não foi aplicado. Então é normal aparecer esses escapes, onde ele pode chegar lá, fazer o controle, ou mesmo arrancar essas plantas, para garantir a continuidade.
O quinto passo, de suma importância, é rotacionar o programa e rotacionar produtos alternativos, de modo de ação alternativos. Isso vai garantir que, com o passar do tempo, a gente não tenha resistência à aplicação desses herbicidas. Então, nós não recomendamos que sejam feitas aplicações sequenciais desses herbicidas, porque isso pode elevar o nível de resistência e a gente perder essas ferramentas no curto prazo. O sexto passo, muito importante, é limpar máquinas, canais, estradas, evitar essa manipulação dessas máquinas que tenha contaminação dessas sementes ou ervas daninhas invasoras que pode contaminar a sua área. E por fim, e não muito importante, um passo interessante, Carla, é consultar sempre um técnico. Hoje o arroz no Brasil é uma cultura muito tecnificada, tem assistência técnica, tem presença de bons técnicos, tem a própria BASF com seus técnicos no campo, outras companhias com técnicos, então é muito importante consultar os técnicos nessa área. Nós da BASF, nós consideramos o arroz uma especialidade, e o Brasil ainda vai crescer muito em qualidade de arroz, com novas ferramentas que estão para vir para o futuro, inclusive nós fazemos parte disso. Obrigada, Aline. Eu conversei agora com a Aline Bicalho, gerente de marketing da BASF na América Latina, que falou sobre um sistema para as lavouras de arroz em todo o país. E por aqui nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você acompanha as informações finais dessa edição. Trazemos como está o preço ao vivo da soja em Chicago e também como movimenta o dólar dólar comercial no Brasil. O Agricultura BR volta já. Estamos de volta, destacando agora o Showtech 2019. A menos de um mês para o Showtech 2019, que será realizado entre 16 e 18 de janeiro em Maracaju, interior do Mato Grosso do Sul. O evento que traz todas as novidades tecnológicas para o setor agropecuário. Estaremos lá, o Canal do Boi é a emissora oficial do evento. Durante os 3 dias, os Agriculturas BR, a edição 2 e 3, às meio-dia 15 e 17h20, serão ao vivo da feira, trazendo mais informações e trazendo conhecimento tecnológico para você. E um setor que será prestigiado nestes dias é o setor pecuário. Quem traz informações para a gente é o repórter José Cunha. Dentre as várias oportunidades dentro da Showtech 2019, o Espaço Pecuária contará com a presença da Sapeagro, que vai mostrar alguns animais e apresentar soluções para a gestão de rebanho e de negócios. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o representante da Sapeagro, Rodney Guadanin. Todos os anos que a gente vem aqui, a gente tem um público muito seletivo e essa interação com o produtor é muito importante para a gente na Sapé, quanto para o produtor que pode buscar novidades aqui. Lá a gente trabalha com safra e safrinha de soja e milho e outras culturas, mas na integração, principalmente a safra e safrinha, a gente utiliza a raça Brangos, que é uma raça que se adapta bem a esse sistema pela precocidade e a velocidade. Quando a gente se conversa de integração, nós temos sempre que lembrar que o patamar, o nível a ser alcançado é da lucratividade da soja. Afinal de contas, nós estamos deixando de plantar a soja para pôr o boi. Além de estar mostrando a genética Brangos, nós vamos trazer também algumas ferramentas que a gente usa tanto para manejo do rebanho quanto para gestão da propriedade como um todo. Muito obrigado pelas informações, Rodney. A Showtech acontece de 16 a 18 de janeiro na Fundação MS em Maracaju. José Cunha para o SBA. E agora nós vemos os preços praticados para a soja em Chicago. Os preços em Chicago que começaram esta quarta-feira bem próximo da estabilidade. Nós já vimos no começo desta edição que continuavam na estabilidade, com investidores buscando um bom posicionamento antes do final do ano. E você confere comigo na sua tela como está sendo negociada a soja na Bolsa de Chicago neste momento. Agora nós temos uma queda mais acentuada,
como você pode ver nas variações do lado direito da sua tela, com os contratos para janeiro a $9,03 por bushel, março a $9,16 por bushel, maio $9,29 por bushel e para julho, contratos para o mercado futuro da soja em Chicago em julho é de $9,40 por bushel. E agora nós conferimos como fica o dólar no mercado financeiro brasileiro. O dólar que começou a sessão desta quarta-feira em movimento de estabilidade, com os olhares para o cenário exterior, com a decisão do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, para a taxação do país norte-americano. E nós vemos como está neste momento operando o dólar no mercado financeiro brasileiro, uma queda de 0,68%, pequena, mas maior do que nós víamos no começo do programa, com o dólar comercial sendo vendido a R$ 3,87 mais 4. E com essas informações, nós encerramos esta edição do Agricultura BR, agradecendo pela sua companhia. Nós voltamos às 17h20, trazendo mais destaque sobre o agronegócio para você. Este é o Agricultura BR. Muito obrigada. E tenha uma boa tarde para você.